Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Mateus 12 verso 43. Almeida Antiga 1848. Introdução. Mateus 12 atinge um ponto crucial no ministério de Jesus, expondo a crescente oposição dos fariseus e escribas. Este capítulo está repleto de confrontos sobre a lei do sábado, a autoridade de Jesus sobre o templo, e a fonte de seu poder para expulsar demônios. O clímax do capítulo reside na grave advertência sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, sinalizando uma rejeição definitiva do Messias por parte de Israel. Dentro deste contexto, o versículo 43 serve como uma parábola que ilustra o perigo de uma libertação superficial, sem um preenchimento genuíno com a presença de Deus. A libertação, por si só, não garante a estabilidade espiritual ou a proteção contra uma influência ainda maior do mal. Contexto histórico: no tempo de Jesus, a crença em espíritos malignos e possessão demoníaca era comum na cultura judaica. A expulsão de demônios era vista como uma demonstração do poder de Deus e um sinal da chegada do reino. Jesus, através de seus milagres de libertação, demonstrava sua messianidade e o poder do reino dos céus em ação. O termo lugares secos, Mateus 12:43, pode ser interpretado de diversas maneiras. Alguns estudiosos sugerem que reflete a crença de que os demônios habitavam áreas desoladas e desérticas, distantes da presença de Deus. Outros veem isso como uma metáfora para um estado de vazio espiritual, onde não há a presença ou o poder de Deus. O capítulo também reflete a preocupação constante de Jesus com a hipocrisia religiosa dos fariseus e escribas. Eles se preocupavam mais com a observância externa da lei do que com a transformação interior do coração. Interpretação: a perspectiva teológica protestante tradicionalmente interpreta Mateus 12:43 como uma advertência sobre o perigo do arrependimento superficial e da libertação incompleta. Expulsar um demônio não garante a santidade ou a salvação. Se o homem, representando um indivíduo ou mesmo uma nação, não for preenchido com o Espírito Santo e os frutos da fé genuína, o vazio deixado pode ser facilmente ocupado por influências ainda piores. Isso ressalta a necessidade de uma conversão verdadeira e de um discipulado contínuo, onde a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo preencham o vazio do pecado. O versículo não ensina que a pessoa possessa pode se salvar sem a obra de Cristo. Antes, Cristo efetua a libertação, assim como na sequência da sua ressurreição. A pessoa libertada precisa receber o Evangelho de Cristo no coração, a fim de que o Espírito Santo faça morada nessa pessoa, evitando que os espíritos malignos retornem. Para o crente contemporâneo, isso serve como um lembrete constante de que a fé não é um evento único, mas um processo contínuo de crescimento e transformação. Não basta limpar a casa, é preciso enchê-la com a presença de Deus e cultivar uma vida de obediência e serviço. Referências cruzadas: Lucas 11:24-26. Este trecho é paralelo a Mateus 12:43-45 e oferece uma narrativa quase idêntica. Ele reforça a importância de preencher o vazio espiritual após a libertação do mal. A repetição desta parábola em Lucas sublinha a sua importância para a audiência de Jesus e para os leitores do Evangelho. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Este versículo enfatiza a necessidade de viver em constante comunhão com o Espírito Santo para evitar as obras da carne. Assim como o homem na parábola não encheu sua casa com nada, o cristão, se não andar em espírito, dará lugar ao pecado e a tentações. Estudo Bíblico, Mateus 12 verso 44. Aqui está um estudo bíblico de Mateus 12, verso 44, Almeida Antiga 1848, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução: Mateus 12 apresenta um confronto crescente entre Jesus e os fariseus, culminando numa rejeição da sua pessoa e da sua obra. Após uma série de milagres e debates sobre a lei do sábado, Jesus adverte sobre o perigo da incredulidade persistente. O versículo 44, inserido na parábola do espírito imundo que retorna, serve como uma ilustração do estado espiritual daquela geração, demonstrando que uma limpeza superficial, sem uma verdadeira conversão,
pode levar a uma condição ainda pior. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural é crucial. Os fariseus representavam a liderança religiosa judaica da época. Eles eram conhecidos pela sua estrita observância da lei mosaica e pelas suas interpretações tradicionais. No entanto, Jesus frequentemente os confronta por causa da sua hipocrisia, legalismo e falta de compaixão. A imagem de uma casa desocupada, varrida e adornada remete à ideia de uma limpeza superficial, uma reforma externa sem transformação interior. Na cultura judaica, a possessão demoníaca era uma realidade reconhecida, e a expulsão de demônios por Jesus era vista como uma ameaça à ordem estabelecida. A rejeição de Jesus e a atribuição dos seus milagres ao poder de Belzebu, Mateus 12:24, demonstram uma cegueira espiritual profunda. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Mateus 12:44 adverte contra a ilusão de uma mudança superficial. Não basta remover o pecado, o espírito imundo da vida de alguém. É essencial preencher o vazio com a presença do Espírito Santo e uma fé genuína em Cristo. A casa desocupada representa uma vida que, embora possa ter abandonado certas práticas pecaminosas, não se entregou completamente a Deus. A limpeza e o adorno sugerem uma tentativa de melhoria moral, mas sem uma conversão verdadeira e uma nova natureza em Cristo, a pessoa permanece vulnerável ao retorno do pecado, ainda mais poderoso e destrutivo. O trinitarianismo aqui se manifesta na necessidade da obra completa de Deus, a remoção do pecado, obra de Cristo na cruz, o preenchimento com o Espírito Santo, e a transformação contínua pela graça de Deus. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara. A fé cristã não é apenas sobre evitar o pecado, mas sobre viver em comunhão constante com Deus, permitindo que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora, preenchendo cada área da nossa vida, com a sua presença e poder. Isso implica um compromisso contínuo com a oração, o estudo da Bíblia e a comunhão com outros crentes. Veja as referências em Lucas 11:24-26. Este trecho é uma passagem paralela que relata a mesma parábola. A comparação entre Mateus e Lucas reforça a importância da mensagem e confirma sua centralidade no ensino de Jesus. Lucas, em particular, enfatiza a necessidade de alguém mais forte, Jesus, para expulsar o demônio e ocupar o lugar no coração do indivíduo. 2 Pedro 2:20-22, este versículo fala sobre aqueles que, tendo escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente enredados e vencidos por elas. O seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Isso ilustra o perigo de conhecer o Evangelho superficialmente, mas não experimentar uma transformação genuína. Assim como a parábola do espírito imundo, 2 Pedro adverte contra a volta ao pecado, após uma breve experiência com a verdade. Essas referências cruzadas ampliam a compreensão do versículo, mostrando que a transformação genuína é essencial. Não basta apenas remover o mal, mas é preciso substituí-lo pelo bem, pela presença de Deus em nossas vidas. Caso contrário, o mal pode retornar de uma forma ainda mais forte. Estudo bíblico, Mateus 12 verso 45, Almeida Antiga 1848. Introdução. Mateus 12:45 é o clímax de uma parábola proferida por Jesus, em resposta à acusação dos fariseus, de que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu. Após curar um endemoninhado cego e mudo, Jesus confronta a incredulidade e a blasfêmia dos fariseus, alertando sobre o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. A parábola do espírito imundo que retorna com 7 outros piores serve como um aviso solene sobre o perigo do vazio espiritual e da rejeição da graça divina, ilustrando as consequências de uma reforma superficial que não leva a uma genuína transformação interior. Contexto histórico. O capítulo 12 de Mateus está repleto de confrontos entre Jesus e os fariseus sobre a lei, particularmente em relação ao sábado, Mateus 12:1-14. As curas milagrosas de Jesus, como a do homem com a mão ressequida, Mateus 12:9-13, e do endemoninhado, Mateus 12:22, demonstram o poder do reino de Deus em ação. A alegação de que Jesus agia pelo poder de Belzebu, Mateus 12:24, representa uma rejeição consciente da evidência do poder do Espírito Santo, Mateus 12:28.
A parábola do espírito imundo, portanto, não é isolada. Ela surge no contexto de uma geração que, mesmo testemunhando o poder de Deus, opta por endurecer o coração e atribuir a obra divina a forças malignas. Este contexto é crucial para entender a gravidade do aviso contido em Mateus 12:45. Interpretação: do ponto de vista da teologia protestante trinitária, Mateus 12:45 ilustra o perigo de uma mera reforma exterior, sem uma transformação interior, operada pelo Espírito Santo. O homem que é libertado do espírito imundo, mas não se enche do Espírito de Deus, permanece vulnerável. O lar desocupado, varrido e adornado, representa uma vida que pode ter passado por uma limpeza superficial, talvez por meio de obras ou legalismo, mas que ainda não foi preenchida pela presença de Cristo. O retorno do espírito imundo com 7 outros piores simboliza a deterioração espiritual resultante do vazio interior e da rejeição da verdadeira graça. A má geração referida no versículo reflete a nação de Israel que, apesar dos sinais e maravilhas realizados por Jesus, persistiu em sua incredulidade e oposição a ele. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um alerta para a necessidade de buscar continuamente a plenitude do Espírito Santo e cultivar um relacionamento profundo com Cristo. Não basta abandonar o pecado. É essencial preencher o vazio com a presença de Deus, para que o mal não encontre espaço para retornar e nos dominar de forma ainda mais severa. Uma fé genuína, enraizada na graça de Deus e alimentada pelo Espírito Santo, é a única proteção contra a influência do mal. Veja as referências em 2 Pedro 2:20 ao 22, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez nelas enredados e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Mas veio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro na lama. Este texto ecoa o tema de Mateus 12:45, alertando sobre o perigo de retornar ao pecado após uma aparente libertação. Ambos os trechos enfatizam que o conhecimento superficial do Evangelho não é suficiente para garantir a salvação e a perseverança na fé. Gálatas 5:16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Este versículo oferece a solução para evitar o destino descrito em Mateus 12:45. Caminhar no Espírito Santo significa permitir que o Espírito de Deus controle nossos pensamentos, desejos e ações. Ao fazermos isso, seremos capacitados a resistir às tentações e a viver uma vida que agrada a Deus, preenchendo o vazio com a presença de Cristo. Este cruzamento ressalta a necessidade de não apenas abandonar o pecado, mas de proativamente buscar a direção e o poder do Espírito Santo em nossa vida diária.